Então, né? Então vamos para a parte 2 do nosso vídeo, né? Então, como falei para vocês, então esse era o contexto, né? Porque eu sempre acho o seguinte, né? Que uma grande mudança na nossa vida, ela sempre ocorre ou vai ocorrer quando existe momentos assim cruciais na nossa vida, né? Momentos difíceis na nossa vida. Toda e qualquer mudança só ocorre em momentos muito difíceis na nossa vida. E é só assim que a gente consegue sair, né? Alguns dizem da zona de conforto. Eu não sei se eu estava bem numa zona de conforto, né? Mas pensando no contexto de você tomar uma decisão de sair do seu país, que você foi criado, onde você tem toda a facilidade como cidadão, afinal de contas você tem seu direito, porque você é nascido naquela nação. Então, a partir do momento que você nasce, você já recebe todo o direito, claro, os deveres também, mas todo o direito. E uma outra coisa, quando você decide imigrar para um outro país, e lá você sabe que vai conquistar. Você não nasceu com o direito de ser cidadão. E, logicamente, que você tem seus direitos e você também tem seus deveres. Mas você percebe que todos os dias são conquistas. Algo que você, no seu país, você conquistou pelo fato de ter nascido, aqui eu tenho conquistado pelo mérito, entende? Pelo mérito. Algo que é direito por nascimento, ao imigrante é pelo mérito. E se a gente procura viver dentro das leis, né, da nação que a gente escolheu imigrar. Então, apesar de estar na minha nação e ter o meu direito por ser nascida brasileira, eu sentia todos os meus direitos violados, porque assistir desigualdade, desemprego, insegurança, ver que, como pagadora de impostos, eu não tinha condições de eu ter uma escola decente para minha filha, e olhar ela tão pequena e perceber que ela não teria melhores oportunidades do que eu tive na vida. E isso, como mãe, sabe? Isso me deu dentro de mim uma revolta, e eu junto todo esse contexto, né? Pode-se dizer assim, toda esse momento emocional que eu vivia e ao mesmo tempo ver a realidade em que eu vivia. E algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas você está falando assim, mas você é uma privilegiada, você tem nível superior, tem gente que, coitado, não consegue nem. Olha, cada um tem a sua história, cada um tem o contexto que foi inserido, né? Nesse vídeo que eu estou fazendo aqui, jamais ninguém vai me conhecer profundamente, saber da minha história, porque só conhece e só sabe a nossa história aqueles que convivem com a gente, que conhecem de onde a gente veio. Eu acho que tenho e quero, nesse vídeo, dividir um pouco do que eu vivi, da minha experiência, porque talvez tem pessoas que se identifiquem, que vivam ou já viveu ou se sente nesse momento assim como eu me senti. Eu me senti incapaz, impotente, diante das incertezas do futuro, em dar um futuro melhor para minha filha. Eu queria que ela tivesse oportunidades que eu não tive. Mas como a gente não tinha nenhum mínimo. Eu digo mínimo segurança, educação, sabe? E tudo isso é direito do cidadão nascido, seja em qualquer nação. E eu sentia que esses meus direitos foram violados, porque eu só via desigualdade, só via impossibilidades, só via portas fechadas. Não que tem muita gente que consegue contornar todas essas coisas, e parabéns para quem consegue, mas a grande massa, a grande maioria, não é bem assim. A vida não funciona desse jeito. Então,
cada um vê a solução melhor. E, no meu ver, eu e minha família achamos que a solução, né, era imigrar, sair. Não que a gente achava que ia sair agora do inferno para o céu. Não. Aqui não é o país das maravilhas, né? E eu acho que não há lugar nenhum nos países da maravilha. Mas a gente achava e ainda acha que daríamos melhores oportunidades para nossa filha e teríamos uma outra experiência na nossa vida. Sempre fomos assim, esse espírito meio aventureiro, né, de querer conhecer o mundo. Sempre tivemos essa disponibilidade de lidar com diferentes culturas. Apesar de não falar outros idiomas, eu não vejo e não consigo enxergar barreiras, sabe? Eu procuro tentar respeitar as diferenças, mesmo não muitas vezes não entendendo, né, essas diferenças ou essa cultura diferente da minha. Eu acho que talvez seja isso a base que a gente deve ter em mente. Acho que é o primeiro pensamento em mente é que existem diferenças, somos diferentes, né? Dentro da nossa própria família somos diferentes, mas se não houver o respeito, né, mútuo, como que podemos conviver, né? Então, foi motivada por isso aí. Mas nós continuaremos no próximo vídeo. Esse vídeo já está muito longo e eu quero que você acompanhe essa história comigo.